Então, quando a gente vai para as causas, a gente tem aqui 9 listadas do que aparece nas bibliografias, nos estudos. Vocês vão ver nesses papers aí algumas delas, praticamente todas estão aí. Então, o excesso de estrogênio é uma possibilidade, já que o excesso de estrogênio pode retardar o esvaziamento gástrico. O outro é o hipertireoidismo. Então, hipertireoidismo é encontrado em 60% das pacientes com hiperêmese gravídica, a gente não está falando de náusea aqui. E quanto pior esse hipertireoidismo e quanto maior o HCG, mais vômitos tem a paciente, mais episódios de vômitos. Em relação ao HCG, o excesso de HCG também foi postulado como uma das causas da hiperêmese, já que mães de gêmeos têm mais chance e quem tem náuseas e hiperêmese gravídica tem menos risco de aborto no primeiro trimestre, ou seja, a mãe com náusea e com hiperêmese tem menos risco de aborto. Então, o HCG ele ajuda a manter a gestação. Olha que interessante. Então, poderia ser do excesso do HCG, a náusea e a hiperêmese, e com isso até tem menos chance de aborto. Olha que dado interessante. Bom, então além desses aspectos hormonais, falando do hipertireoidismo, na hiperêmese esse hipertireoidismo se corrige espontaneamente. Não há necessidade de qualquer intervenção, tá? Então, além dessas 3 causas hormonais, se fala em estresse oxidativo, já que quanto maior o dialdeído malônico, mais vômitos, e menos sulfetos e disulfetos, pior o caso também. Mas aí também o que é causa ou consequência? Quanto mais vômitos, mais desnutrida está a pessoa. E aí, mais desnutrida, mais ela oxida, maior o MDA. Então não é possível assim estabelecer uma relação de causa e efeito. Também se viu mais Helicobacter pylori positivo no estômago de mulheres com hiperêmese. Então também pode ser uma coisa a ser levada em consideração. Hipoglicemia matinal também é um fator levado por alguns autores, não é falado com tanta frequência. Mas a náusea, não ainda a hiperêmese, é apenas na náusea da gestação. Então essa mãe com problema de hipoglicemia. Lembrando que na gestação há a produção pela placenta de uma substância chamada lactogênio placentário. E essa substância vai fazer o quê? Vai gerar resistência à insulina. Então é mais fácil dessa mãe ter alterações no metabolismo da glicose da insulina. Se ela não tem as mitocôndrias muito boas para fazer a gliconeogênese, ela entra em hipoglicemia. Então essa é também uma possibilidade. E daí a recomendação de comer várias vezes por dia, de 2 em 2 horas, alguns chegam a falar de 3 em 3 horas, tá? Porque elas estariam fazendo hipoglicemia e entrando em náuseas. Deficiência de vitamina B1, B6 e B12, ok? Então, estudos falando principalmente B1 e B6, e B1 já como um protocolo de entrada inicial na hiperêmese, inclusive, e se a mulher não resistir na via oral, inclusive na via parenteral diretamente, como um tratamento padrão junto com os antieméticos, e a B6 também poderia estar deficiente, ou seja, poderíamos estar falando de uma necessidade acima do normal, ok? Acima da média. Temos que falar também aqui de hipocloridria, uma possibilidade, e ainda de estresse mental e emocional. Então, alguns estudos mostram que essas mães que têm hiperêmese gravídica têm mais preocupação, maior nível de estresse, maior nível de ansiedade, maior nível de depressão, estão mais preocupadas com o desfecho do bebê, acham que o bebê vai ter más formações, etc. Claro, tudo entra num ciclo, né? Então, B12 acha-se pouca coisa, B1 e B6 se fala mais. Então, em termos de alterações laboratoriais, obviamente não em quem já tem a doença instalada, eu fico pensando o quanto isso é pré-hiperêmese ou já é quando está muito desenvolvido. Porque aí tem os eletrólitos, a cetonúria, não vou comentar, obviamente são consequências, mas imunoglobulinas aumentadas, fatores do complemento aumentados, interleucina 6 e TNF-alfa. Todos esses são marcadores inflamatórios. Então, quando aumenta complemento e L6 TNF-alfa, é inflamação. Então, será que essas mães eram mais inflamadas e aí tem mais hiperêmese e mais náuseas? Eu não sei, mas as minhas mães que fazem programação raramente têm náuseas.
Espero que vocês tenham também esse resultado. Imunoglobulinas, mais alergia, será que ela é mais alérgica? Adenosina desaminase, é uma enzima que converte adenosina em inosina. E essa enzima tem muito em linfócitos, então poderia ter a ver com infecção ou com alergia, com linfócito. O linfócito é antiviral, antibacteriano, mas também é o antialérgico, ele que produz IgG, IgA, IgM. Então, não se sabe ao certo, mas essas pessoas têm mais dessa enzima aumentada no seu plasma. Interessante, né? E mais Helicobacter pylori. Alguns estudos acharam mais refluxo, mais gastrite e mais Helicobacter pylori em mães com hiperêmese gravídica. E também em náuseas, ok? Então, também pode ser. Eu tenho uma aula que eu já tenho feita sobre gastrites, úlceras, que é do meu curso Fundamentos, e ali eu expliquei bastante a questão do H. pylori, então eu não confio que isso seja a única causa, tá? Eu acho que pode ser um fator que está aparecendo também, ok? Mas que não seja a causa. Bom, então, em termos de intervenções nutricionais, tem estudos com algum grau de relevância com acupuntura, acupressão e estimulação elétrica. Inclusive com a acupressão, que é usar nos pontos de acupuntura a pressão das mãos, dos dedos, tá? Ou com a estimulação elétrica, que é a agulha com estimulação elétrica, nesses pontos, com melhor resultado que a acupuntura, mas todos com bons resultados, tá? Com potencial benefício real para essas mães. O suporte psicológico é importante a essas mães, diminuir o grau de estresse. Tem estudos com hipnose, com bom resultado também, com relaxamento muscular progressivo, que é técnica de fazer relaxamento de corpo inteiro, visualizando o relaxamento. Exercício físico para diminuir o estresse também, então deve ser encorajado. Respirações profundas e meditação. Então vocês sabem que eu trabalho com o pessoal da HT Conexão, vocês podem chamar o inbox do Instagram pedindo por assessorias individuais para as mães que vocês estão atendendo. Então elas fazem assessoria individual, ensinando técnicas de meditação, limpeza da mente, de como não se envolver com os problemas, de como reprogramar suas emoções, tá? Então tudo isso tem dados, vocês têm alguns artigos aí, tem muito mais, eu não vou dar, não tenho todos, mas mostrando que isso é indicado para as mães com náuseas, em especial com hiperêmese gravídica. Quanto mais grave, mais a gente vai usar essas estratégias, né? Em termos de intervenções nutricionais, o gengibre, o extrato seco de gengibre, 250 mg, 3 até 4 vezes ao dia, tem bons estudos dando suporte a ele, e ele atua muito bem no nível gástrico em especial, então essas náuseas de origem gástrica, o gengibre é fantástico, né? A piridoxina vai atuar já aí mais no nível do labirinto. Claro que o gengibre tem N fitoquímicos ali dentro, tem ação anti-inflamatória sistêmica, né? Tem ação antioxidante, tem ação até, de certa forma, adaptógena, adaptogênica. Então isso é sim e é usado na gestante, ok? Então, pessoal, mas grávida não pode usar alguma planta, né? Pode usar gengibre sim. Tá? Tanto como tempero, pode mascar cristais de gengibre, é uma alternativa que algumas pacientes gostam e já é suficiente. E o gengibre, assim, o extrato seco em pó, até 4 vezes ao dia. Você pode fazer a cápsula de 250, ela toma uma, 2, mas passando, né, até chegar em 4, se necessário. A B6, os estudos vão desde 40 mg por dia até 60, então está nessa faixa, ou seja, 23 vezes, 40 uma vez. B1, já se fala direto em usar 100 mg dia. Eu, na minha prática, uso na faixa de 50 a 60, tá? Ou seja, fragmentado aí em 2 ou 3 doses, tá? Mas pode chegar a 100 mg, que é o que os estudos utilizam. Para a parte de hipocloridria, muito importante. Eu tenho as minhas N gestantes, a maioria, quando tem náusea, melhora com ácido. Essa é a minha experiência. A minha experiência diz que o ácido é uma das intervenções mais rápidas. Melhora no mesmo dia. No mesmo dia que ela usa o ácido clorídrico, em geral eu uso a 5%, dá para chegar a 10%, e de 1 a 10 gotas em água, um pouquinho d'água, 50 ml, no início das refeições. Então essa é a melhor estratégia, tá? Na minha opinião, é o que eu mais uso, é o que eu faço em primeiro lugar. O que eu faço na paciente em primeiro lugar? Suco de limão,
se é fácil, se ela tem à disposição, ou o ácido clorídrico e os cristalzinhos de gengibre. Essa é a primeira coisa. Em geral já resolve, se não eu vou para o gengibre em cápsulas e aumento as doses de B6 e B1, tá? Isso aqui é o que eu uso nas minhas pacientes. Mas o ácido eu gosto muito, porque ele já vai aumentar a absorção de ferro, de zinco, tá? De B12, então de vários nutrientes que eu preciso para ela. Até de B6 e de B1, possivelmente. B6 eu tenho estudos, B1 eu nunca li que o ácido aumente a absorção, mas é bem provável que sim. Em termos de intervenções ainda nutricionais, pode ser recomendado ainda, conforme a gravidade, não preparar as refeições. Isso pode ser um agravante, estar em contato com o odor dos alimentos. Então isso pode ser um problema para muitas mulheres, dispara náusea. O odor de produtos de limpeza e de perfumes também é um problema. Então os produtos de limpeza de casa têm que ser cuidados e os perfumes que usam evitar. Pequenas refeições às vezes ajuda, comer mais vezes, não encher tanto o estômago. E aí vem a questão da hipocloridria, de novo, à tona. Mastigar gelo, alimentos frios e gelados são mais bem tolerados, porque eles saem mais rápido do estômago. A gente sabe que tomar uma água gelada, em geral, ela sai mais rápido que a água quente, tá? Então, isso pode ser um fator. Mas tem fatores neurais também, que é esse reflexo do gelado bloqueia náuseas, tá? Por mecanismos nervosos e sensoriais, tá? Então, não é só o esvaziamento gástrico. Hidrate-se muito, quem está vomitando em especial, porém longe das refeições, por motivos óbvios, a gente não quer encher demais esse estômago, agravar essa hipocloridria, piorar e lentificar essa digestão. Não se deite após as refeições, tem estudos associando o refluxo também com a náusea. Evite alimentos fritos, gordura processadas, alimentos picantes e café. Tudo isso pode ter uma digestão lenta, fritos e gorduras processadas. Os picantes e o café irritam o estômago e relaxam o esfíncter esofágico inferior, aumentando o refluxo. Então, podem ser disparadores de náuseas. Evite tudo aquilo que causa eructação ou má digestão, como alho, cebola, pepino, aqueles alimentos que te pesam. Tem gente que come melão, a rota, melancia. Então, evite todos esses alimentos que você sabe já do passado que lhe causam algum estresse digestivo. E na hora do enjoo, se nada disso funcionou, os alimentos secos e aquelas bolachinhas de arroz integral podem ajudar. O alimento seco, em geral, melhora bastante. É bem interessante essa relação que as pacientes observam, né? E mastigue muito, isso é fundamental. Então, gente, vejam que tem várias dicas aqui da parte gástrica, que é pequenas refeições, hidrate-se longe das refeições, mastigue muito, evite os fritos, ou seja, tem muito a ver com o estômago mal preparado. E aí eu faço um último gancho, deficiência de zinco. Deficiência de zinco é uma grande causa de hipocloridria e de má digestão. E na gestação, com uso de ferro e ácido fólico, tem mais deficiência de zinco. Então também é uma possibilidade. Avaliem o zinco, tratem o zinco, não esqueçam disso. Extremamente importante. Se o zinco em cápsulas causar mais náuseas, usem o frequencial de zinco, o oligoelemento de zinco, que é o zinco gluconato em pequenas quantidades sublinguais, tá? Então vão atrás dessas estratégias que são possibilidades ótimas para melhorar a saúde das gestantes de vocês.